Oi, pessoal. Olha quem voltou. Aula de História, parte 2. Bom, vamos continuar. Lá na página 193. Nossa personagem aí, bem brasileira, né? Eu estou perguntando, mas o que é patrimônio histórico e cultural? É tudo aquilo que dá identidade a uma sociedade, ou que revela o seu modo de ser e de viver. Tudo isso é considerado patrimônio. De acordo com a Constituição brasileira, o patrimônio cultural é constituído por bens materiais e por bens imateriais, conforme definições que a gente vai ver agora. Então, olha bem, o que são bens materiais? É tudo aquilo que é concreto, né? Por exemplo, todas as construções, os monumentos, os objetos, as paisagens naturais, tudo aquilo que é concreto, você está podendo ver, né? Muitas vezes tocar. Então, é um bem material do nosso país, da história do nosso país, tá? Agora, os bens imateriais é tudo aquilo que está relacionado às tradições, às manifestações culturais. Não é uma coisa concreta, mas são experiências vividas, são apresentações, né? Tudo que vai criando identidade de um povo, de um país. São as nossas marcas culturais, são passadas de geração para geração. Por exemplo, tradições em geral, crenças, festas, arte, língua, tudo isso são bens imateriais que nós temos. Por exemplo, a festa junina. A festa junina é um bem nosso, é um bem imaterial. Você não está podendo pegar a festa junina, né? Mas você vivencia, você sabe que ela existe, sabe em que época do ano, sabe o que acontece nas festas, quais são as comidas típicas, quais são as brincadeiras típicas, né? Então, é um bem imaterial. O carnaval é uma outra festa, é um bem imaterial, né? Algumas danças típicas do nosso país, de acordo com cada região. Então, tudo isso é bem imaterial, tá? O Brasil apresenta vários bens imateriais considerados patrimônios culturais. A seguir estão descritos alguns deles. Então, a gente já conheceu, na outra aula, vários bens materiais, né? A gente já viu muitas construções, monumentos, paisagens naturais, né? São nossos bens materiais do nosso país. Agora a gente vai conhecer alguns bens imateriais do nosso país. Por exemplo, a roda de capoeira. Além de ser um dos símbolos da identidade brasileira, a capoeira é praticada em mais de 160 países. Reúne canto, toque dos instrumentos, dança, golpes, jogo, brincadeira, símbolos e rituais africanos. Surgiu no Brasil com a entrada de africanos escravizados e desenvolveu-se como rito social. Então, a capoeira foi trazida, né, pelos africanos, eles que ensinaram, e isso foi passando, esse ensinamento, né, esse bem imaterial, ele foi passando de geração em geração, tá? Tem muita gente que gosta de jogar capoeira. Um outro bem imaterial nosso é o frevo, né? Um estilo, um tipo de dança. É uma expressão artística do carnaval. Surgiu no final do século XIX, lá no Recife. Sua principal característica é o jogo frenético de braços e pernas ao ser dançado em festas regionais ao longo do ano.
Então, eles não dançam só no carnaval, tá? É um símbolo lá de Recife, né? Aí, só um pouquinho. Isso. Então, é um símbolo daquele local, né? Então, o frevo também, aqui no nosso país, é considerado um bem imaterial. Você não pode pegar, mas você pode, ó, assistir apresentações, né? Quem está dançando, está vivendo esse momento, tem que ter uma técnica, um conhecimento dessa dança, tem que ter muita habilidade, né? Porque olha como que usa o corpo. E ainda numa mão tem que segurar o, né, esse guarda-chuvinha, que é típico do frevo. Então, é bem legal essa dança. Sírio de Nazaré, mais um bem imaterial do nosso país, é considerada uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Acontece em Belém, no Pará, no segundo domingo de outubro. O Sírio tem como ponto alto uma procissão, da qual participam mais de 2 milhões de pessoas, que percorrem 5 quilômetros da Catedral da Sé, na Cidade Velha, onde Belém se originou, até a Praça do Santuário, no bairro de Nazaré. Então, é uma celebração religiosa, né? E como traz muitas pessoas, né? 2 milhões de pessoas, então ficou passando a ser um bem imaterial, né? Um patrimônio do nosso país. Então, tá vendo? Pode ser também uma festa, uma celebração. Uma arte Kuziwa, é uma técnica de pintura corporal usada pelos povos indígenas Guajaquim, do Amapá, norte do Brasil. Está presente em mais de 48 aldeias, onde vivem mais de 1.000 índios. Os indígenas usam composições de padrões Kuziwa nas costas, na face e nos braços, né? Que é esse tipo de pintura que eles fazem, tá? A pintura é feita com tinta vegetal e pode ser aplicada também em tecidos, em objetos de madeira e em cestos. Eles também fazem, né? Com material, com recursos naturais. Então, também passou a ser um bem imaterial do nosso país. E é uma prática indígena. Bem legal também. Além desses exemplos de patrimônio imaterial, podemos destacar algumas cidades do nosso país que, por apresentarem uma arquitetura da época colonial, são chamadas de cidades históricas. Essas cidades, por lei, não podem ser modificadas e são protegidas por um órgão do governo, o IPHAN, que tem uma grande preocupação com sua preservação. Observe alguns exemplos abaixo. Então, aqui a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, é considerado um patrimônio, né? Uma cidade histórica, e é um patrimônio imaterial. Cidade de Paraty, tá vendo que elas conservam a arquitetura colonial, né? Da época em que o nosso país ainda era colônia de Portugal. Paraty, no Rio de Janeiro. Essa daqui que é a rua que eu falei para vocês numa outra aula, que essas pedras, pé de moleque, elas foram colocadas ainda na época dos escravos. E olha como eles preservaram, gente, que legal, né? Então, as pessoas que moram aqui, elas são preocupadas em preservar a história desse local. E também, por causa disso, né, por ter tanta história, é que virou uma cidade turística também. A Tiradentes também é uma cidade turística, todo mundo quer ir visitar, né? E conhecer um pouquinho da história dessas cidades. A partir das imagens, você pode observar que o estilo de arquitetura nessas cidades é diferente
do estilo das construções dos dias atuais. E é por isso que essas cidades devem ser preservadas, né? Para preservar a história delas, para preservar também tudo isso na memória de um povo, né? Agora com você. De que forma podemos zelar, podemos cuidar, né, da manutenção dos bens imateriais da nossa cultura? Preservando-os, cuidando deles como nossos, porque são nossos, né, são do nosso país, é do nosso povo, e dando-lhes a devida importância histórica, tá? Coloquei aqui um bem imaterial nosso, né, que é a festa junina. Bem legal, né? Infelizmente não vamos poder ter esse ano, né? Mas tudo bem. A gente está se preservando para o próximo, né? Página 196. Observe as imagens a seguir e pinte os círculos de amarelo ou de vermelho conforme a legenda. Então, a legenda está trazendo aqui, ó. Quando a gente encontrar um bem material, a gente vai pintar o círculo de vermelho. Quando encontrar um bem imaterial, vai pintar o círculo de amarelo. A Pro vai ajudar um pouquinho vocês, porque mexe com lápis de cor, né? Aqui, Festival de Parintins, em Manaus, lá no Amazonas. É uma dança, né? Tem sempre 2 grupos, né, que competem. E é um bem imaterial, gente, porque é uma dança. Também é uma celebração aqui, uma festa popular, tá? Você não pode pegar a festa na sua mão, não pode tocar nela, mas você pode viver essa festa, você pode assistir. De alguma forma, você está participando. Então, esse festival aqui é um bem imaterial do nosso país. Um outro bem imaterial é o desfile de carnaval no Rio de Janeiro, né? E acabou o carnaval do Rio de Janeiro, acabou conhecido no mundo todo. Muito famoso, uma coisa muito grandiosa, muito luxuosa, né? Também é considerado um bem imaterial do nosso país. Agora, esses 2 aqui são bens materiais. Por exemplo, objetos expostos no Museu da Imigração em São Paulo. Da imigração quer dizer que é dos imigrantes, né? De pessoas que vieram de outros países, aqui para o nosso país. Então, um museu com alguns objetos dessas pessoas que vieram de outros países. Então, você está podendo ver o objeto, né? Na sua frente. É uma coisa concreta. Então, é um bem material. Aqui, uma carta, um documento histórico de uma cidade ou de um país. A gente percebe que é antiga, né? A gente olha o papel, já está bem envelhecido, né? Bem amarelado. Então, também você está podendo ver, você pode pegar, é uma coisa concreta. Então, é um bem material, tá? Então, pintem bem bonitinho. Você sabia que em Recife há uma rua muito famosa, a Rua do Bom Jesus, que há muitos anos era conhecida como Rua do Bode? Em 1636, passou a se chamar Rua dos Judeus, pois nela foi construída a primeira sinagoga brasileira, que é onde eles faziam os cultos religiosos deles, né? Os judeus. Em 1654, teve o nome alterado para Rua da Cruz, e só em 1870 recebeu seu nome atual. Observe abaixo 2 imagens da Rua do Bom Jesus, uma antiga e outra atual. Então, essa é a imagem da Rua do Bom Jesus em 1870 e aqui em 2013. Bem legal, né? Muita coisa preservada. Vamos ver o que o exercício quer. Como você descreveria as construções dessa rua? Então, aqui são umas sugestões, vocês podem fazer do jeitinho de vocês. A partir da observação das imagens, é possível identificar construções de vários edifícios com poucos andares,
com portas e janelas grandes. Vocês veem que os edifícios, né, não eram como os de hoje, eles eram baixos. Então, eles tinham poucos andares. 2, 3 andares aqui no máximo, tá? As portas e as janelas eram bem grandes. Bem legal, uma característica, né, daquela época e desse tipo de arquitetura, esse tipo de construção. Podemos dizer que a Rua do Bom Jesus é um marco de memória? Sim, pois ao conhecer a origem do nome da rua, foi possível identificar que ela recebeu vários nomes relacionados a fatos diferentes e que tiveram grande importância para a população da cidade. Então, de acordo com cada época, essa rua recebia um nome diferente, né? Então, para as pessoas daquela época, tinha um significado. Então, é um marco de memória, sim. Para refletir, preservar é manter viva a memória. Uma cidade sem seus velhos edifícios é como um homem sem memória. Quem escreveu esse texto foi o Leandro Silva Teles. Nossas cidades não abrigam apenas seus habitantes, com suas mais variadas histórias. Nelas se encontram também edifícios, monumentos e antigas construções que possuem memória própria e são parte integrante da nossa história. A destruição de um patrimônio para dar lugar aos gigantescos edifícios de aço e concreto deixa nossas cidades sem emoção e seus habitantes perdem um pouco da identidade do local onde vivem. A memória coletiva das cidades está em seus velhos edifícios. Eles são a representação de um passado distante e valioso. Servem para transmitir às gerações futuras fatos históricos que neles tiveram lugar. Preservá-los é importante não só para os turistas tirarem fotos, mas para que as gerações futuras possam conhecer um pouco de suas histórias. Por isso que tem ainda alguns prédios antigos que às vezes os governantes querem derrubar, né, para fazer shopping, para fazer prédios modernos. Aí tem sempre uma organização de pessoas, fazem passeata, falam, não pode derrubar esse prédio. Ele está contando a história desse local, né? Ele é nosso patrimônio. Se vocês derrubarem ele, é um pouquinho da história que também está sendo derrubada, está indo embora. Então, ainda tem pouquíssimas construções antigas, mas ainda tem algumas para contar as histórias, né, de uma época passada. Hora da pesquisa. Procure um monumento, uma construção, uma igreja ou outra fonte histórica que faça parte da memória da sua cidade. Em seguida, complete o quadro ao lado. Então, patrimônio cultural. Vocês vão fazer uma pesquisa, vocês não precisam sair de casa para fazer essa pesquisa. Na internet tem muita coisa, né? Só vocês digitarem ali o nome da cidade de vocês e querer saber, né? Como que era antigamente, vai aparecer bastante coisa. Tem até grupos de pessoas que postam fotos antigas, tem muita coisa, gente. Então, patrimônio cultural, nome do local, tá? Não sei o que vocês vão pesquisar. Onde é que está localizado? Quando foi construído? Então, pode ser um monumento, né? Pode ser uma construção bem antiga, uma igreja, alguma construção que hoje em dia tenha se transformado num museu. Vocês vão ver aí. Qual que é a importância desse patrimônio, né? Para a história da sua cidade. E aqui, ou vocês vão colar uma imagem
desse patrimônio que foi escolhido, ou vocês podem, eu não tenho impressora. Então, vocês podem abrir a cena, né, pelo Google e vocês desenharem a cena aqui, tá? Então, aqui é uma pesquisa. Façam com calma. Se vocês acharem, hoje acho que eu não vou conseguir fazer, não tem problema. Deixa para amanhã, né? Ou deixa para um outro período, depois que você der uma descansadinha. Então, o importante não é fazer com pressa, tá? O importante é que haja uma pesquisa, que vocês aprendam alguma coisa com essa lição. E é claro que vocês conheçam o patrimônio cultural, né, da cidade de vocês. Produção de texto. Você aprendeu que todas as cidades têm uma história. Aprendeu também que essa história está representada ou por bens materiais, ou por bens imateriais, ou até pelos dois, né? Agora o desafio é seu. As imagens representam cenários da cidade de Salvador, lá na Bahia. Então, vocês vão observar tudo que eu vou falar agora, né? Algumas características, algumas coisas marcantes aqui de Salvador. E depois, com essas citações, né? Com tudo isso que vocês vão aprender agora, vocês vão criar um texto falando um pouquinho de Salvador, tá? Então, aqui, o que tem lá? Tem o Farol da Barra, erguido na época do Brasil Colônia, era utilizado como defesa da Barra do Porto de Salvador, que na época era a capital do país, tá? Então, do jeito que a capital do país hoje é Brasília, em uma determinada época, a capital do nosso país já foi Salvador, tá? Então, aqui a gente está vendo que é um bem material, né? Farol da Barra. Aqui é o Pelourinho, bairro onde se localiza o centro histórico da cidade de Salvador. Apresenta um conjunto arquitetônico barroco português, então esse tipo de construção, né? A ideia veio lá de Portugal. O estilo barroco é um estilo cheio de detalhes, né? É preservado e faz parte do patrimônio histórico da capital. Bem legal também, bem bonito. Tem o elevador Lacerda, né, que a gente já falou dele também, inaugurado em 1873, foi o primeiro e o mais alto elevador no mundo a servir de transporte público. Liga a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta, à Praça Cairo, no bairro do Comércio. Ao longo dos anos, passou por algumas reformas e transformações. Também é um bem, né, do nosso país e também de Salvador, lá na Bahia. As baianas, com seus trajes tradicionais, né, usados pelas mulheres que se dedicam à culinária baiana, as comidas baianas, e que se apresentam em eventos folclóricos. Vendo aqui, já é um bem imaterial. As baianas que fazem lá aquelas comidas deliciosas, né? Tipicamente baianas, com ingredientes, pimenta, que eles gostam bastante. Então, tá vendo? Mais um patrimônio aqui da história. Os trios elétricos, que são esses caminhões adaptados, eles fazem aqui um palco, né, para os artistas se apresentarem, tem som, e eles apresentam shows e desfilam aqui pelas ruas de Salvador, principalmente na época do Carnaval, tá? Aqui é um mapa, né, mostrando onde fica.
Bahia, onde fica Salvador. O acarajé, que é um prato típico, né, lá da Bahia, muito gostoso. Ele é feito de massa de feijão fradinho, a cebola com salzinho, né? Aí é frita em azeite de dendê. É servido com pimenta, camarão seco, vatapá e caruru, que são ingredientes comuns lá na culinária da Bahia, que é uma culinária também africana, né? Algumas receitas foram trazidas pelos africanos, na época que eles vieram para cá, escravizados. E aí, essas receitas, elas continuam até os dias de hoje. Tá vendo como foi passando de geração em geração? Né? Um prato típico pode ser considerado um bem imaterial. Artesanato, objetos feitos com diferentes materiais, representando elementos das paisagens baianas. São vendidos aos turistas como lembrança da cidade. Um artesanato, né, feito por artistas. E aí pode ser feito com barro, por exemplo, com argila. Acho que é mais isso, né, que eles retiram da natureza. Alguns em madeira. E aí eles vendem essas peças para os turistas que vão visitar Bahia, vão visitar Salvador. A capoeira, que nós já falamos também hoje, é uma expressão cultural brasileira típica dessa região. Mistura um pouquinho de arte marcial, esporte, cultura popular e música, tá? É um bem imaterial. A paisagem atual. A arte da cidade de Salvador, vista do alto. Aqui, ó. Uma visão superior, né? Quando a foto é tirada do alto. Com suas belas praias e imagens atuais. São lugares que atraem muitos turistas, né? Porque as praias são muito bonitas, beleza natural, né? Muito presente. Então, aqui, a partir dessas informações que vocês tiveram, né, sobre Salvador, o que esses registros podem nos dizer sobre a cidade de Salvador? Observe-os com atenção e conte um pouquinho sobre a história dessa antiga cidade. Vocês vão escrever um pouquinho, o texto não precisa ser muito grande, não precisa pegar todas essas linhas, mas precisa contar um pouquinho da história. Aí vocês voltem ali no que a gente acabou de ver, de ler e de conversar e formem um texto. Não se esqueçam, né? De deixar o texto visualmente atraente para o leitor ter vontade de ler esse texto. Então, divida o texto em parágrafos, né? Quando for começar, né, uma frase, deixa o parágrafo, começa a frase com letra maiúscula, forma essa frase primeiro no seu pensamento, vê se ela vai ficar com sentido, aí passa para o papel. Bom, quem já tiver facilidade pode fazer direto, quem não gosta de fazer direto pode fazer um rascunho primeiro. Um rascunho a gente pode errar à vontade, né? Depois que corrige os erros, aí passa para o nosso caderno com tudo certinho, tá? E nós temos ainda a lição de casa 3, para terminar mesmo, né, a matéria. Leia o texto a seguir, em que o médico Drauzio Varela conta suas memórias de infância. Para quem não conhece, esse daqui que é o Drauzio Varela, tá? E esse texto está num livro dele chamado Nas Ruas do Brás. E é um livro da editora Companhia das Letrinhas. Então, olha aqui, Nas Ruas do Brás, que é um bairro, né? O Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedo
e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço nas fábricas. Como não existiam prédios, de toda parte se viam chaminés e as torres da igreja de Santo Antônio apontando para o céu. A paisagem humana do bairro era dominada pelos italianos, mais numerosos e barulhentos do que os portugueses e espanhóis da vizinhança. Os operários saíam cedo com a marmita embrulhada no jornal e o guarda-chuva preto. Nem todos eram operários. Havia barbeiros, alfaiates, marceneiros, sapateiros e ambulantes que passavam com a carrocinha. Nós não tínhamos geladeira. A primeira que vi foi na casa de minha avó espanhola, aos 8 anos, pequena como um frigobar. Não funcionava com eletricidade. Pela manhã, o caminhãozinho da fábrica de gelo deixava na porta das casas uma pedra grande e antes de sair, os homens a carregavam para dentro da geladeira para resfriar os alimentos. Sem geladeira, era perigoso guardar comida para o dia seguinte. Tudo passava nas portas das casas. O verdureiro, o peixeiro, o batateiro, o comprador de garrafa. Comprar roupa, compra roupa usada, bom preço. Aqui é o vendedor, né? Como é que ele falava? Compra roupa usada, bom preço, freguesa. Ternos, vestidos, chapéus e lingeries finos. Como as casas em que viviam as famílias eram pequenas, as crianças no Brás passavam o dia soltas. Minha irmã, como as outras meninas, não ia para longe do portão. Brincava de boneca no quintal e de amarelinha na calçada. Pulava corda com as amigas e às vezes jogava futebol comigo. Mas minha mãe não gostava disso. Dizia que não era brincadeira de menina. Eu tomava café, corria para a rua e só voltava para comer. Vivia alucinado atrás da bola. Ainda mais que o campo era bem em frente de casa, na calçada da fábrica do seu Germano, um alemão forte e bravo. Bem legal, né, gente? O Drauzio Varela falando da infância dele lá no bairro do Brás. Agora faça o que está sendo proposto. Sublinhar é passar uma linha abaixo da escrita, né? Sub é abaixo. Linha, linha. Então, você vai sublinhar lá no texto, com lápis vermelho, vocês podem pegar uma régua, tá? Para ficar uma linha bem retinha. Ou quem tem aquele apontadorzinho de caixinha, né? Também pode passar. Ou até um outro lápis, tá? E vão sublinhar de vermelho o local onde as pessoas compravam seus alimentos. Então, aqui, ó. Tudo passava nas portas das casas. O verdureiro, o peixeiro, o batateiro. Com verde, como que era a brincadeira de meninas e meninos? Minha irmã, como as outras meninas, não ia para longe do portão. Brincava de boneca no quintal e de amarelinha na calçada. Pulava a corda com as amigas e às vezes jogava futebol comigo. Eu corria para a rua e vivia alucinado atrás da bola. E de azul, quais eram os meios de transporte daquela época? Então, tinha poucos automóveis, tinha carrocinha, tinha caminhãozinho, tá? Capricha. Agora, pensando no tempo atual, completa o quadro abaixo. Então, por uma escrita, né? A gente pôde, assim, imaginar como que eram algumas coisas daquela época, mais antiga. Agora, nós sabemos como que é atualmente, porque a gente vive a nossa época atual. Então, vocês vão
desenhar aqui, desenhar ou escrever, né? Pensando no tempo atual, complete o quadro abaixo. Vocês podem optar. Vocês podem fazer desenhos ou podem escrever. Local onde compramos alimentos, né? Supermercado, feira, sacolão. Então, vocês podem escrever. Quem quiser pode desenhar. Brincadeiras típicas de hoje, tá? Infelizmente, são até bem diferentes das épocas antigas, porque antigamente as brincadeiras faziam com que as crianças se movimentassem bastante, né? A criança não ficava parada em frente de uma tela. Não ficava só mexendo 2 dedinhos para ter tendinite. Ficar sempre na mesma posição para ter problema de coluna. Ficar olhando muito tempo para a tela com essa luz que sai para ter problema de visão. Não, eles se movimentavam, eles brincavam, eles se reuniam com os amigos, contavam piadas, né? Era bem diferente. E também os meios de transporte atuais, tá? Bem modernos, né? Então, essa lição também, se vocês acharem, Pro, hoje eu já estou um pouquinho cansado, né? Que eu já fiz outras lições, não tem problema, pode deixar para um outro dia, pode deixar para um outro momento, tá? O importante não é fazer tudo com pressa, o importante é você curtir aquilo que você está fazendo, né? E quando a gente gosta, quando a gente curte, a gente faz tudo muito bem feito, tá? Gente, assim a gente termina história, tá bom? Espero que vocês estudem o caderno 1, façam tudo com calma. E o que eu queria lembrar para vocês da matéria de geografia, tem uma parte lá que fala de elementos naturais e elementos antrópicos. Só para dar uma relembradinha, gente. A gente sabe que os elementos naturais são aqueles que já fazem parte da natureza, né? Mar, areia, tudo que faz parte das paisagens naturais. Os elementos antrópicos são aqueles que foram feitos pelo homem, né? Um carro, uma construção. Só que o que eu queria lembrar para vocês é o seguinte, que elementos antrópicos está lá no nosso caderno. Também, a gente também pode chamar de elementos culturais, tá? Então, quando vocês ouvirem esse termo elementos culturais, é a mesma coisa que elementos antrópicos, ou seja, eles foram feitos pelo homem. Teve aí a colaboração, a presença do trabalho humano, tá? E eu também queria falar para vocês, acho que vocês vão receber um recadinho em breve, e sexta-feira agora, a gente tem nossa live, né? Mas também vocês vão ter aquela avaliação semanal. Lembra que toda sexta-feira a gente tinha uma avaliação lá na escola? Então, nessa sexta-feira, vocês vão ter uma dessas avaliações, tá? Avaliação multidisciplinar semanal, AMS, tá? Só para lembrar vocês. Ela vai estar lá, mesmo jeitinho do Google Formulário, tá bom? Para vocês realizarem uma avaliação. Vai ser na sexta, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que vocês aproveitem essas aulas, tá? E façam tudo com o máximo de dedicação, tá bom, gente? Não precisa de pressa, precisa, sim, de empenho, tá? Precisa colocar qualidade naquilo que a gente faz, tá bom? E um beijo muito especial da Pro, gente. Bye, bye.